dia pessoal, me chamo João André. Eu queria começar o vídeo de hoje falando sobre, colocando uma situação aqui para a gente pensar junto. Imagine que vocês ganharam R$ 1 milhão. Vocês ganharam um prêmio de R$ 1 milhão, mas que esse prêmio tem uma condição. Você só pode utilizá-lo para comprar uma empresa, comprar a participação de uma empresa, por exemplo. Então, é muito dinheiro, né? E a gente iria fazer essa compra dessa empresa com muito critério. Então, você chegaria para o dono da empresa, que estava vendendo ali uma participação nela, quais eram as perguntas que você faria para ele? Quanto é que ele gastou no último ano? Quanto é que ele faturou no último ano? Quanto é que ele pretende faturar? Qual é a previsão de faturamento dele? A previsão de lucro da empresa? Qual é a previsão de despesas? Quais são os custos fixos, os custos variáveis? Quais são os principais custos da empresa? Qual é a margem de lucro da empresa? A margem do resultado da empresa? Então, são perguntas importantes de serem feitas, porque elas vão te dar um panorama, um cenário do que esperar daquela empresa e vão saber se é interessante você aplicar aquele seu R$ 1 milhão. E aí eu te coloco a questão, por que a gente faria essas perguntas para comprar uma empresa, mas por que a gente nem sempre tem essas respostas para as nossas próprias empresas? Então, eu desenvolvi hoje uma planilha, na verdade, eu peguei a planilha de fluxo de caixa e fui evoluindo ela, fui criando novas funcionalidades, fui melhorando ela para transformar também em uma planilha de projeção financeira, que vai te dar não só a projeção de receitas, projeção de faturamento, como vai te dar a projeção de despesas, incluindo por cada categoria. Então, vamos para a planilha. Essa aqui é a cara da planilha, vocês já conhecem ela pelo vídeo do fluxo de caixa, do nosso vídeo de controle de fluxo de caixa. Então eu vou passar rápido por essas primeiras abas e a gente vai para as últimas abas aqui de projeção, que são as abas que interessam principalmente para o vídeo, tá? Então bora lá. O fluxo de caixa nada mais é do que controlar as entradas e saídas da empresa. Eu criei uma planilha extremamente simples, que você vai colocar o caixa inicial da empresa aqui e o capital de giro. O que é capital de giro? Estou rindo aqui porque sempre faço essa pergunta. Quem não sabe o que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro, ou não sabe calcular o capital de giro, vou colocar aqui um link de um vídeo em que eu ensino a calcular o capital de giro. Inclusive também disponibilizo uma planilha para facilitar o cálculo para vocês. Mas o capital de giro é o caixa necessário para a empresa manter as operações, os recursos financeiros que fazem com que a empresa se mantenha operando, se mantenha vendendo, produzindo. Enfim, vamos lá. Então, essa primeira aba, você deve alimentá-la a cada entrada ou saída da sua empresa. Para você ir logo para a última linha, eu criei aqui um hiperlink, você clica aqui, ela já vem na última linha, e aí você não precisa fazer nada, já pode começar a preencher. Por exemplo, hoje era dia 19 de julho, então eu coloco aqui 19 de julho de 2020. Ele já vai puxar aqui o ano de 2020 e o mês julho, ok? E a linha está branca, porque eu ainda não preenchi essa coluna, que é uma entrada ou uma saída. Vamos supor que seja uma entrada. Clico aqui em entrada, aí eu coloco, essa entrada foi na loja 1, na loja 2, foi na loja online, na loja receitas. Se aí eu já faço um adendo aqui, se você não tem duas lojas, não gostei dessa categorização, não funciona para mim, quer que eu sugiro, ou então eu tenho 3 lojas, queria substituir essa loja online por loja 1, loja 2, ou essa loja online por loja 3, por exemplo, você pode vir aqui em previsão versus real. Se você alterar aqui, já altera lá. Em vez de vendas online, eu vou colocar venda loja 3. Quando eu voltar lá, ó, percebo que agora eu tenho uma opção de venda loja 3 aqui, ó. Ok? Mas quando eu fiz isso, tudo aqui ficou zerado, tá vendo?
essas células todas zeradas porque ela está puxando aqui da venda online. Então eu vou voltar para a venda online e observe aqui que a coluna D7, F7, todas vão voltar a ter valores. Perfeito? Então eu registro aqui a minha venda, registro a minha, bota aqui o valor, sei lá, 452. Registro a minha venda, registro a minha saída e a minha planilha vai transformando esses dados em informações úteis para vocês nas próximas abas. Mas eu vou excluir isso daqui porque eu já estou registrando coisas do mês de maio de 2021 aqui na nossa planilha. Perceba aqui que a gente já está em maio de 2021. Então eu vou apagar para não sujar aqui os nossos dados. Eu aumentei aqui nosso banco de dados. No exemplo de fluxo de caixa, no vídeo de fluxo de caixa, eu tinha trabalhado com junho até dezembro. E agora eu complementei com dados de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021. Eu fiz isso para a gente ter uma base de dados de 12 meses. E aí a gente vai fazer as projeções para os próximos 6 meses, beleza? Então aqui em Dashboard a gente vai ter o Dashboard, vai ter os gráficos aí de cada mês. Então eu posso selecionar aqui o ano, 2020 ou 2021, e posso selecionar aqui o mês. Então setembro se configurou dessa forma, outubro se configurou dessa forma. E aqui eu tenho um gráfico mais interativo, vou ver se eu tirando o zoom fica melhor. Eu tenho um gráfico mais interativo que facilita, porque eu posso mexer com essa linha do tempo. Vou até aumentar a linha do tempo para facilitar aqui. Porque eu posso mexer com essa linha do tempo. Posso colocar que eu quero os dados de junho até outubro. Então ele vai filtrar aqui esse gráfico maior de junho a outubro. Eu posso colocar também por ano. Eu quero que ele me dê só 2021. Ele vai dar os 4 meses de 2021. Ou posso querer os meses de 2020. Ele vai me dar os meses de 2020. Posso colocar por trimestre. Então quero o segundo trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2021, o quarto trimestre de 2020. Então assim eu consigo comparar trimestre com trimestre, consigo comparar inclusive sazonalidades. Posso colocar por dias. Por dias eu não acho tão interessante porque aí o banco de dados fica enorme, fica imenso. Não faz muito sentido. Não gosto por dias não. Mas por meses eu acho mais interessante. Como eu quero colocar todos aqui, eu vou colocar o ano 2020 e 2021. Perfeito. Então aqui tem todos os meses. Então você percebe que a gente tem um crescimento das nossas receitas e tem também um crescimento das nossas despesas. Isso se dá, inclusive, porque uma parcela das nossas despesas, elas são custos variáveis. Eu preciso pagar os meus fornecedores. Quanto mais eu vender, mais eu preciso comprar material. Então, por mais que eu aumente os meus faturamentos, as minhas receitas, eu também aumento uma parcela dos meus custos, que é a parcela dos custos variáveis. Já a parcela dos custos fixos, como o nome já disse, se mantém fixa. E aqui eu consigo também filtrar. Eu quero olhar, por exemplo, somente as entradas, então eu tiro toda essa parte direita aqui do gráfico, fico olhando somente para entradas, e posso olhar entrada para cada loja. Então posso apagar tudo aqui, eu quero olhar só as vendas da loja 1. Beleza, então bacana, então também crescendo. Tivemos um mês ruim aqui no mês de janeiro, normal, às vezes uma ressaca de dezembro que foi muito boa, mas estamos com as vendas da loja 1 muito bom. A gente pode visualizar aqui também, tivemos um mês ruim aqui, já foi em abril na loja 2. E vamos olhar a venda online. Online também teve um mês de janeiro muito bom. E depois voltou aqui com um patamar próximo a R$19 mil por mês. E aí aqui a gente consegue começar a criar plano de ações. Você começa a enxergar quais são as lojas, quais são os pontos de venda que tem mais giro, que tem mais volume de venda. E aí às vezes assim, estava conversando com um colega e ele diz: Jarvão, estou com problema no meu estoque,
Tô com produtos que eu comprei achando que iam bombar e fiz grandes compras e os produtos estão parados, estão lá, não saem do meu estoque, não sei o que eu faço. Estou pensando em colocar quase a preço de custo ou até vender no prejuízo para me desfazer deles. E aí, uma das dicas que eu disse para ele, cara, antes de ir para promoção, como ele tem uma rede de lojas gigantes, e cara, antes de tu ir para promoção, tu pode tentar colocar esses produtos na loja que mais sai. Se tu conseguir enxergar dentro da tua malha de lojas quais são as lojas que tem mais volume de saída, faz um trabalho ali com esses produtos de colocar na vitrine dessas lojas. Porque aí, se a loja que tem mais volume, que tem mais entrada de clientes, e está na vitrine, e faz uma propaganda legal, às vezes tu consegue vender, tu consegue tirar esse produto do teu estoque sem nem precisar ir para medidas mais drásticas, como redução de preço. Perfeito? Então, e a mesma coisa também para as despesas. Aqui eu filtrei somente, vou filtrar tudo aqui de novo. E vou colocar as saídas. E aí ele vai aparecer aqui as minhas saídas de cada mês. E eu posso colocar, eu quero saber quanto é que eu estou gastando com folha de pagamento. Perfeito, folha de pagamento aqui. Teve um aumento aqui em fevereiro, pode ser um 13º, uma rescisão. A gente pode investigar por que a gente está aqui gastando 16 mil reais em fevereiro, enquanto nosso patamar estava em 12. Então a gente vai fazendo esse tipo de controle, esse tipo de análise. Perfeito? Vamos selecionar tudo, vamos deixar o gráfico completinho aqui para passar para a próxima aba. Ok? Pessoal, quem é novo no canal, não sabe ainda, eu sempre disponibilizo as minhas planilhas, então pode deixar aqui nos comentários o e-mail de vocês. Quando eu tiver um tempinho eu vou lá e envio ela para vocês, ok? Fiquei até super feliz porque nessa última semana eu recebi um e-mail de uma colega nossa que sempre acompanha nossos vídeos, dizendo que está utilizando todas essas nossas planilhas para organizar a parte financeira da lanchonete dela. Fiquei super feliz. Tô aqui, olha, se estiver assistindo esse vídeo, tô aqui, conte comigo, se precisar, manda e-mail, tô aqui para te ajudar. Essa aba de previsto versus realizado, a gente vai comparar o que a gente havia previsto versus o que a gente lançou aqui nos nossos registros, perfeito? Pode ver que tem muitos dados aqui em registro, então é muito difícil de eu analisar essa informação na forma como ela é disposta. Então esse previsto realizado é uma forma de eu compilar tudo em uma aba organizada, digamos assim. Então, em junho, na loja 1, eu tinha previsto vender 9 mil, vendi 9.145 reais. Na loja 2 era 6 mil, vendi 6.160. Na online era 5 mil e eu vendi só 4.500. Toda vida que o seu realizado estiver menor do que o seu previsto, ele vai ficar vermelhinho. É onde você precisa ter atenção. Então você vê que no mês de outubro, por exemplo, a gente tem o mês de novembro, péssimo. Ficamos abaixo em todos os nossos pontos de venda. Era previsto 22 mil na loja 1, vendemos só 20, 15 mil na loja 2, vendemos só 13 e 14 mil na online, vendemos 12. Isso aqui vai ser repercutido nas nossas receitas. Vamos olhar aqui em novembro, eu vou voltar para cá, mas vamos aqui em novembro. Você vê que em novembro, ó, a gente ficou bem abaixo. O amarelinho aqui é o nosso gráfico das receitas previstas e o verde é as receitas realizadas. Você vê que a gente tem um delta aqui, uma diferença grande entre o que havia sido previsto e o que realmente foi realizado no mês de novembro. E semelhante às entradas, a gente fez com saídas, só que o contrário. Quando as despesas aqui são maiores do que as despesas previstas, aí essa célula fica em vermelho. Então você vê aqui que eu só havia previsto pagar R$ 4.354 de fornecedor e acabei pagando R$ 5.000. Então por que eu paguei a mais? Preciso investigar. E assim para todos. Aqui eu paguei mais água, paguei mais energia,
Só que aí assim, eu te lembro daquela história, da curva ABC, vai nos itens que tem maior impacto. Tu tá pagando R$100 de água, tá pagando R$8.000, R$10.000 de folha, R$8.000 de fornecedor. Não gasta teu tempo aqui investigando, trabalhando aqui nesses 113, enxugando esses R$113. Tu tem que enxugar aqueles gastos que tem maior impacto na tua margem de lucro. Foco naquilo que realmente interessa. Beleza? E aí, se você estiver achando muito cheio de informação, você clica nesse numeral 1 aqui, ó, pá, ele enxuga a planilha e você vai trabalhar com o total de receitas previstas, total de receitas realizadas, total de saídas previstas, total de saídas realizadas. E aí você tem o saldo anterior, que a gente colocou lá na nossa planilha, que é o capital inicial de R$50.000, e tem o resultado do mês previsto, o resultado do mês realizado, o saldo acumulado previsto e o saldo acumulado realizado. E assim a gente faz para cada mês. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e assim foi para o previsto realizado de 2020 e seria o mesmo para o previsto versus realizado de 2021. Perfeito até aqui? Vamos em frente. E aí aqui a gente tem um gráfico para mostrar realmente o nosso resultado. Que está errado. Vou só alterar isso aqui. Por que ele ficou vermelho aqui? Perfeito. Então a gente tem aqui o gráfico, os meses do ano, o ano 2020. Aqui inclusive já está com projeção, né? Mas eu vou explicar como é que eu cheguei nessa projeção aqui lá na frente. Mas aqui eu tenho o ano de 2020, o mês do ano, o resultado financeiro. Esse resultado aqui, 2.000, 11.000, 16.000, a gente tira dos nossos resultados daqui. E o nosso caixa, aumentando. Perfeito? Inclusive ele está puxando aqui do I3 menos IQ, tá oculto. Mas tudo bem, não vou me ater a isso aqui não. Isso aqui é simplesmente um gráfico mostrando que o caixa da empresa está aumentando e que os resultados também. Estamos muito bem. E aqui assim, nesse momento você começa a enxergar opções de fazer as divisões de lucro. Eu até coloquei no previsto realizado aqui o Prolabore. O que é o Prolabore? É o quanto que a empresa vai pagar para os sócios que trabalham na empresa. Você vê que eu coloquei previsão de R$5.000 todo mês. Só que está zero no realizado. Ou seja, nesse nosso exemplo fictício, não houve retirada, não houve pagamento de salário para os sócios. Se é que os sócios tinham direito a isso. Estavam trabalhando na empresa. Mas não houve. Então, o Prolabore aqui está zerado, apesar de haver uma previsão para ele. Mas além do Prolabore, a outra forma de remunerar os sócios é o pagamento da divisão de lucro, a distribuição de lucro. São os dividendos, os proventos da empresa. Então, você vê que a empresa está fazendo um caixa absurdo nessa previsão aqui, né? Nessa projeção aqui. Então, é possível fazer retiradas parciais e manter um caixa saudável e remunerar os sócios da empresa pelo capital investido, pelo risco assumido. Mas eu não vou me ater a essa aba também não. Vamos em frente. O interessante começa a ficar a partir de agora. Então a gente tem aqui um comparativo entre o que está de amarelo as nossas previsões de receitas e o que está de verde é o que realmente aconteceu, o realizado das nossas receitas. Esse gráfico está puxando essas informações que está puxando do nosso previsto versus realizado. E aí assim, eu te pergunto, ok, até aqui tudo bem, você só fez organizar informações, mas eu quero saber daqui para frente. Aquela pergunta que eu fiz inicialmente, supondo que você vai comprar uma empresa e o fornecedor e o investidor pergunta, e aí, quanto é que você faturou, quanto é que você gastou, qual foi o seu resultado, como é que você espera faturar daqui para frente, qual é a sua projeção de faturamento, sua projeção de lucro,
projeção de despesas. E aí a gente vem para essa nossa próxima aba, que entra na projeção. Quando a gente fala de projeção, a gente fala de incerteza. A gente nunca vai acertar exatamente o valor exato. Eu vou projetar nos meus próximos 6 meses faturar 200 mil reais. Tudo bem, você pode faturar 190, 210, 195. Então você vai faturar alguma coisa próxima a 200 mil reais. Espero que sim, né? Se você acertar a sua projeção e fizer o trabalho para alcançar o resultado. Mas existe um grau de incerteza. E aí você consegue trabalhar, quando você fala de projeção, com 3 cenários. O cenário realista, o cenário otimista e o cenário pessimista. Então é o que você está enxergando aqui. Aqui o que eu fiz? Eu dividi todos aqueles faturamentos através das nossas 4 categorias: vendas online, venda na loja 1, venda na loja 2, vendas online e outras receitas. O que é essas outras receitas? Às vezes o pessoal se confunde, porque nem entendi o que é isso. Eu gosto de colocar por 2 motivos. Um, para ter mais um campo para você preencher se você tiver mais pontos de vendas. Ou você pode colocar vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, por exemplo. E eu gosto de colocar também porque às vezes as empresas têm um capital de giro muito alto. E esse capital de giro muito alto, ele fica investido em alguma aplicação de liquidez diária. Só que essa aplicação te dá receita. Eu tenho 100 mil reais, vamos supor que eu consigo colocar na aplicação diária de 1% ao mês. Então aquilo vai te dar R$1.000 por mês. E aqueles R$1.000 não podem entrar como uma venda. Eles precisam entrar como outras receitas. Perfeito? Então, só para explicar por que eu coloco essas outras receitas. E aí o seguinte, e aí você percebe aqui nesse gráfico de pizza ele é legal, porque você vê que a loja 1, que é essa azulzinha aqui, é a loja que tem mais volume. Então aquela estratégia, eu preciso desfazer de um produto, está próximo do vencimento, vou perder esse produto, eu venho aqui e destaco ele na loja 1. Faço uma campanha aqui dele na loja 1, que é onde tem mais volume. E aqui eu tenho a minha projeção. O azulzinho é o meu realizado, é o que aconteceu com as minhas receitas no ano de 2020 e até maio de 2021, na verdade. E a partir de maio eu planejo seguir com essa linha amarela, que é um gráfico que o próprio Excel desenvolve. Ele considera a temporalidade, a sazonalidade dos meus faturamentos. A linha verde é uma projeção otimista e a linha vermelha é uma projeção pessimista. Que esses números estão representados nessa tabela aqui abaixo. Então, se você quiser trabalhar com uma projeção otimista, você vai trabalhar com esses números. Realista com esses números e a pessimista com esses números. Por que isso é interessante? E às vezes assim, você... André, mas para que eu quero saber disso? Você quer saber disso para organizar a sua vida, se preparar para o seu futuro. Se você... Aqui assim, a gente está num cenário muito interessante, porque a sua empresa está crescendo. Então está tudo muito bom. Mas assim... Mesmo sua empresa crescendo, você precisa se preparar para a logística. Como é que você, por acaso, precisa entregar esses produtos? Como é que você vai entregar? Você precisa melhorar a sua frota? Você precisa renegociar o contrato com o seu distribuidor? O seu fornecedor tem condições de atender esse faturamento aqui? Se a gente for lá para o cenário otimista, ele consegue te fornecer todos esses materiais? Você só tem um fornecedor? Você tem mais de um fornecedor? Todos eles conseguem atender? Então, é você se preparar para o futuro. Se você for para o cenário pessimista, você consegue pagar seus custos? Ou você precisa se preparar para isso? Você precisa reduzir alguma coisa? Se você for para o otimista, você tem que contratar a equipe, você tem que aumentar a sua equipe, tem que treinar alguém, precisa capacitar, precisa promover um gerente, precisa criar uma função. Ou seja, é você enxergar o seu futuro e se preparar para ele, para melhorar a sua tomada de decisão, te auxiliar na tomada de decisão. E também para você ter métrica. É a partir daqui, é a partir desses cenários aqui, que você começa a construir o seu previsto.
É o previsto de cada mês. Então, se você aqui na minha projeção realista faturar em junho 73 mil reais, eu vou colocar em junho de 2021 73 mil reais. Se for abaixo, eu preciso monitorar, eu preciso criar um plano de ação, preciso entender por que eu não faturei o que eu estava prevendo faturar. Perfeito? Então, essa aqui é a minha projeção de faturamento, minha projeção de receita. Agora vamos para a projeção de despesas. A minha projeção de despesas não ficou legal aqui, vou até alterar o gráfico. Eu acho que a gente vai até 40 mil aqui, deixa eu alterar aqui o eixo. Tá 40 aqui, que eu acho que dá certo. 40 mil. Pronto. Então a gente tem aqui o amarelo como sendo o nosso previsto e o realizado e o vermelho como sendo o nosso realizado. Tá tudo muito bom nessa empresa, né? Previsto de gastar nem um mês a mais do que o previsto, tudo tranquilo. Cenário muito legal aqui, muito diferente do que a gente encontra nas nossas empresas no dia a dia. Mas só para apresentar a planilha também, por exemplo, se eu colocar aqui no mês de setembro, você percebe que está 33 mil e eu gastei 27. Eu vou colocar aqui 35 mil, só para exemplificar. O gráfico vai subir, vai passar, e aqui você percebe que ficou em vermelho. Então eu preciso me atentar para esse mês. Por que está em vermelho? Porque você gastou mais do que havia previsto. Então por que a gente gastou mais do que havia previsto? Vamos investigar isso. Mas eu vou dar um Ctrl Z, vou deixar nos 27, porque isso aqui é tudo fórmula. Eu não posso mexer nas fórmulas para não adulterar os dados. E aí vamos para a nossa projeção de despesas. Aí você percebe que na aba de projeção de despesas está tudo zerado. Não tenho nada de projeção, porque eu deixei ela em branco para a gente fazer junto e você aprender como é que faz. Então aqui é o seguinte, é muito simples. Tem um macetezinho que o Excel não entende que junho, julho, agosto, setembro, ele não entende que um é depois do outro. Então eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seleciono essas duas colunas, venho aqui em dados e coloco fazer planilha de previsão. Ele me abre isso daqui. E aí, o que é que eu faço? Eu peço mais opções para ele. Eu peço para ele iniciar no mês 12, que é o mês de dezembro, mês de dezembro não, que é o mês de junho, que é o último mês dos meus dados. Quero que ele vá até o mês 18, que vai ser 6 meses. Quero meu intervalo de confiança em 99%. E eu quero que ele considere a sazonalidade, sei lá, em 5 meses. Ele vai considerar a sazonalidade dos últimos 5 meses para projetar para frente. Poderia colocar inclusive a dos últimos 12 meses. Só que aí ele acaba ficando 13, não faz sentido. Os últimos 12 meses, mas ele não fica legal. Fica muito a critério de cada um. Eu gosto de utilizar 5 meses. E aí eu dou um OK. Ele vai criar uma nova aba. Perfeito, aqui ela. Eu copio esse gráfico para minha aba de projeções. E aí aqui é mais formatação agora, tá? Vou fazer aqui bem rápido, para a gente não perder muito tempo. Aí eu coloco aqui um sem preenchimento, que eu gosto do fundo preto, sem borda. Sem preenchimento, sem linha. Aí eu coloco aqui branquinho, tamanho 12. Branquinho, tamanho 12. E na célula, branquinho, tamanho 12. E eu gosto também de colocar o seguinte, aí você percebe que lá, ficou muito grande, que lá eu coloquei a otimista verde. Aqui eu vou fazer o contrário, porque aqui é despesa, vou colocar a pessimista em cima vermelho, porque quanto menos eu gastar, melhor. Perfeito? E embaixo, que é gastando menos, eu vou colocar verde. E no meio, que é a cor do canal, amarelo. Perfeito. Então esse aqui é o nosso gráfico. E aí eu altero só os dados aqui nessa aba que ele cria. Eu coloco aqui em realista. Vou tirar aqui do meio.
intervalo inferior eu coloco otimista, intervalo superior eu coloco pessimista, e aqui eu crio mais uma célula chamada mês. E aí eu venho com junho e arrasto para baixo. Por que eu faço isso? Porque aí eu venho aqui de novo em projeção, selecionar dados, editar, volto lá e eu seleciono de junho a novembro. Aí ele, aqui embaixo ele altera os meses do ano para junho, julho, agosto, até fica bonitinho. Então o gráfico aqui fica formatado, bonitinho. Inclusive eu não gostei foi dessa linha aqui fora, mas não vou ajeitar não. Então o gráfico fica formatado, bonitinho. E essas informações aqui, ó, é só puxar de lá também. Otimista, eu venho aqui em otimista, dou um enter. Realista, vou aqui em realista e dou um enter. E o pessimista, eu vou aqui em pessimista e dou um enter. Perfeito. Então eu já tenho aqui preenchido e embaixo preencheu também. Show! Planilha toda automatizada, é só você fazer esse macetezinho aqui de dados. E agora eu venho aqui e oculto esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que não nos interessa. Perfeito? Tira isso aqui para ficar bonitinho. Então aqui a gente tem mês a mês, de junho a maio, por cada categoria daquela, fornecedor, aluguel, folha de pagamento, manutenção e o total. Fazemos a nossa projeção, o Excel nos desenvolve os próximos 6 meses, pessimista, realista, otimista. Os números estão aqui ou estão aqui também, eu vou ocultar essa daqui, a gente ficar só com aquela. Então os números estão aqui. E agora sim, isso aqui é uma despesa geral. Mas se eu quiser a despesa para cada... Desculpa, pessoal. Se eu quiser a despesa para cada categoria das minhas despesas, eu multiplico. Aí eu estou utilizando aqui a realista, tá? Podia até ressaltar esse nome realista. Eu utilizei esses valores aqui, multiplicado pelo percentual de peso de cada uma dessas categorias. Cada categoria tem um peso aqui. Multiplicado por esse percentual, eu encontro quanto eu estou prevendo gastar em cada mês. Então, gastar 20 mil com fornecedor, 21 mil, 23, 25, 18 de folha, 21 de folha, 22. Agora, isso aqui são projeções que você pode, inclusive, torná-las mais assertivas. A folha de pagamento, por exemplo, se você tiver férias previstas para o pessoal, 13º, você começa a tornar ela mais assertiva trazendo da sua contabilidade, trazendo do seu orçamento anual. Se o seu aluguel é valor X e ele não vai ser renovado, coloca o teu valor do aluguel. Você não precisa trabalhar 100% com esses valores. Isso aqui é um norte, norte bem interessante, bem assertivo, mas que é interessante que você traga dados, traga premissas do seu dia a dia, informações que o Excel não vai te dar automaticamente, que você precisa trazer de dentro da sua empresa para cá, para conseguir chegar em uma projeção, em uma previsão de despesa mais assertiva. Perfeito? E aqui no geral, já até que alterou, né? E aqui no geral a gente tem as 3 informações juntas. A gente tem o ano, o mês, a gente tem as receitas em verde, perfeito aqui, as despesas em vermelho, já considerando aqui a projeção, ou seja, a partir dessas células marcadas em amarelo, a partir de junho aqui, é projeção. Podia até ter deixado de outra cor, né? Mas tudo bem, depois eu altero. Na planilha que eu enviar para vocês eu já deixo alterado. E de amarelinho aqui os nossos resultados. Então você vê que é uma empresa que está muito saudável, tá aqui a legenda. Você tem a margem aqui de cada mês. Aqui é considerado histórico e a partir daqui a gente está considerando projeção. E eu poderia inclusive colocar aqui um fator crescimento. O seu resultado de maio em relação ao seu resultado de julho, na verdade é o seguinte, era bom colocar julho a julho. Eu não vou considerar junho porque junho foi negativo, mas eu vou colocar julho a julho. Julho 2021 e julho 2020. O seu resultado de julho de 2021, a previsão é de R$29 mil. O seu resultado de julho de 2020
é de 3 mil. Você está projetando um crescimento aqui de 8,25 vezes, transformando em porcentagem é de 825%. Então, assim, é um exemplo que a gente utilizou dados muito otimistas, dados muito bons, uma empresa muito saudável. Sei que a nossa realidade é muito mais desafiadora do que isso, mas a projeção ela funciona para os dois lados. Se você está aqui trabalhando com uma projeção muito otimista, você precisa se preparar, a logística, fornecedores, lembra do que eu falei, equipe, e para o outro lado também faz sentido. Você está com uma projeção muito negativa, você está vendo que as suas receitas estão diminuindo, que seus custos estão aumentando, você precisa começar a pensar em estratégias de cortar custos, talvez mudar a estratégia da sua empresa mesmo, mudar para um canal de venda diferente, investir mais no online, mudar talvez o seu produto, investir em propaganda, mudar a propaganda. Então você começa a pensar em mudanças na estratégia, renegociar contratos com fornecedores, pensar já com mais antecedência, talvez, em se capitalizar em um financiamento, em um empréstimo, para ter capital de giro, porque se você começar a ter insolvência, começar a não ter condições de pagar, de girar a sua empresa, e aí você chegar a recorrer a um empréstimo nesse momento, aí o empréstimo vem com taxa de juros muito piores, você não tem tempo para negociar, o relógio joga contra você, e é tudo que o banco quer nessa hora, porque aí ele vai estar em vantagem na negociação, e aí, meu amigo, é onde fica difícil de continuar lucrativo, fica mais difícil ainda. Mas bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que as projeções financeiras, as previsões financeiras são extremamente importantes para a gente se preparar a nossa empresa, tanto quando as projeções são muito boas, como é o caso que a gente visualizou aqui no vídeo, estudou aqui nesse case, como quando as projeções também são negativas, porque é aí que elas são importantes mesmo. É aí que a gente precisa agir com celeridade e com mais energia mesmo para poder fazer uma pivotagem da nossa empresa e voltar ela para o trilho da lucratividade e para conseguir resultados melhores. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.